Graça e paz, amados. Muito bom tê-los conosco, muito bom estarmos juntos aqui nessa noite e poder celebrarmos ao Senhor. Bem-vindo a todos vocês que estão aí conosco pelas mídias sociais, através do Facebook. Privilégio, uma honra poder tê-los conosco. Que o Senhor possa falar realmente aos nossos corações nessa noite, continuar falando como tem falado até aqui, através desse louvor maravilhoso, desse tempo de ministração, de celebração na presença do Senhor. O texto que eu queria abrir hoje para falarmos um pouco sobre esse tema, o tema fortalecendo-nos no Senhor, é o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10, apenas o versículo 10. Eu escolhi esse texto para que fique como o texto-chave. Ele não será o texto básico, mas será o texto-chave, para que nós possamos desenvolver um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, a respeito desses tempos difíceis, desse tempo de angústia, desse tempo onde a tribulação, a perseguição, as pragas, a fome, a escassez tem abatido as nossas vidas, a morte, as perdas tem abatido realmente as nossas famílias. Então nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, para que você possa entender um propósito de Deus e entender algo que ocorreu na vida do homem segundo o coração de Deus. Mas para isso queremos começar com esse texto, Efésios capítulo 6, versículo 10, muito conhecido, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A versão de Almeida vem falando para a gente que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e ele diz que esse caminho do fortalecimento, esse caminho onde nós precisamos entender que no meio de toda dificuldade, que no meio de toda luta, que no meio de toda tribulação, nós precisamos enxergar esse caminho do fortalecimento no Senhor, porque é isso que vai mudar as perspectivas dos nossos corações. E isso que fique gravado no seu coração nessa noite. O apóstolo Paulo está buscando agora introduzir a conclusão de um raciocínio dele, e ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força, ou no seu forte poder, ou na força do seu poder, como a versão de Almeida. E para falar um pouco a respeito disso, eu queria falar sobre um texto lá do Antigo Testamento, que é o versículo 6, o final do versículo 6, do capítulo 30, do primeiro livro do profeta Samuel, a parte final, tão somente, que diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse tempo onde as densas nuvens, as nuvens de trevas parecem descer e pairar sobre as nossas vidas, as nossas casas, a nossa nação, é fundamental nós entendermos e buscarmos no Senhor o fortalecimento necessário para continuarmos. No texto anterior, Paulo, ele continua dizendo que para que nós possamos assim usarmos as ferramentas, a armadura que Deus tem para nós, antes é preciso que nós nos fortaleçamos no Senhor. E o desejo do nosso coração nessa noite é que você entenda que esse fortalecimento precisa acontecer nesse momento em que você e eu estamos vivendo, para que assim possamos viver mesmo o sobrenatural de Deus e possamos entender os propósitos de Deus, ainda que eles sejam muito além daquilo que nós podemos ver, que nós possamos, buscando fortalecimento no Senhor, entendermos esse propósito de Deus que vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Vamos orar. Pai, eu quero te dar graça nessa noite. Obrigado por esse tempo tão precioso de louvor e adoração que apresentamos diante do Senhor.
que ele seja recebido diante do Senhor como um cheiro suave, como um aroma agradável diante da tua presença. Nós queremos clamar agora, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, dos teus servos, cada um dos teus filhos, Senhor, que estão assistindo agora esta palavra. Deus, o Senhor conhece a aflição, o Senhor conhece o desespero, o Senhor conhece a dor, a luta, a angústia que cada um deles está sofrendo nesta hora, Pai. Nós clamamos, vá agora até a casa de cada um, até o leito de hospital, até as UTIs, coloca a tua mão, opera, Senhor, opera eficazmente aquilo, Senhor, que para os homens é impossível, que o Senhor possa operar nessa noite, e que cada um de nós que estamos, ó Deus, na brecha, buscando a tua face, buscando que a tua vontade se estabeleça nas nossas vidas, na vida dos nossos, que o Senhor possa trazer esse entendimento nessa noite aos nossos corações. Deus, que nós possamos buscar em Ti a fortaleza necessária, para que assim, Senhor, desempenhemos bem o papel que o Senhor tem para cada um de nós, de guerreiro, de atalaias, daqueles que se colocam na brecha, daqueles que se colocam sobre o muro e aguardam o posicionamento que o Senhor tem para cada um de nós. Fala-nos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder e a Tua glória possa se manifestar tremendamente neste lugar, e na vida, na casa de cada um daqueles que estão nos acompanhando nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós lemos aqui de Davi, é um texto onde fala de um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, quando ele viveu, quando a sua família toda foi capturada e feita escrava nas mãos do inimigo, onde ele estava a ponto de ser apedrejado por aqueles que o cercavam, pelos seus amigos, pelos seus guerreiros de confiança, por aqueles que andavam com ele. Um momento terrível mesmo na vida de Davi. Mas nós precisamos entender o que aconteceu antes, como é que tudo isso se deu para chegarmos nesse momento, onde nós podemos ver que uma chave foi virada na história de Davi, na vida de Davi, no entendimento dele, no momento de choro, de angústia, de dor. Algo aconteceu e isso transformou a circunstância e a história daqueles por quem Davi estava chorando, buscando e intercedendo diante do Senhor. Esse fortalecimento de Davi no Senhor fez toda a diferença. E o desejo do nosso coração é que nessa noite esse fortalecimento também possa chegar ao seu coração, ao coração de cada um de nós aqui, e que nós possamos realmente entender que o Senhor é aquele que caminha conosco, e Ele, no comando da circunstância, fará com que o melhor se estabeleça para nós e para os nossos, no nome de Jesus. Toda essa história, queridos, de Davi começou, vamos um pouquinho só para trás, não vamos começar lá de quando Davi é ungido, de quando ele estava ainda como um pastor de ovelhas, mas a palavra do Senhor diz que houve um momento da vida de Davi em que ele estava sendo perseguido pelo rei. Saul o estava perseguindo, porque o Senhor o havia rejeitado e havia escolhido Davi como sucessor dele, e ele queria que o filho dele fosse o sucessor. E porque o filho dele havia feito uma aliança com Davi, agora ele perseguia Davi para matar Davi, porque ele já havia falado para Jonatas, o seu filho: enquanto Davi estiver vivo, o reino não será seu. E então ele estava ali perseguindo Davi, e a palavra do Senhor diz que Davi, numa certa circunstância, ou a última perseguição de Saul contra Davi, Davi estava fugindo, estava ali junto das colinas de Aquilá. Se você quiser acompanhar aí, Samuel, a partir dos 26. Então, a palavra do Senhor diz que Davi estava fugindo no deserto. Saul sai com 3.000 dos seus melhores soldados para capturar Davi, e Davi fica sabendo que Saul está vindo em caos. Ele manda os espias descobrem onde Saul estava, e Davi vai ao encontro daquele exército, e percebe aonde Saul se deitou à noite ali, juntamente com o seu comandante, que naquela época era Abner,
comandante do exército de Saul. Eles se deitaram ali, Saul se deitou com o exército em volta, colocou a sua lança, fincou ela no chão, deitou do lado, colocou a sua botija de água e dormiu tranquilamente. E a palavra do Senhor diz que Davi, naquele dia, desceu com Abisai, um sobrinho seu, filho de Zeruia, e desceu até o acampamento, foi lá onde Saul estava, pegou a botija de água dele, pegou a lança dele. Abisai, doido para poder matar Saul, Davi diz: de forma alguma, o Senhor vai tratar com ele, ou ele vai morrer naturalmente, ou ele vai para a guerra e vai morrer nas mãos do inimigo. O certo é que nós não vamos fazer nada contra a vida dele. Então vocês conhecem a história. Davi pega, vai para longe, para o alto de uma colina, grita para Abner, totalmente com o coração angustiado, porque Abner não tinha protegido o seu rei, e ele chama Abner e diz: Abner, você deveria morrer, porque você não protegeu o seu rei, você não poderia ter feito isso. E ele conversa com Saul, diz: por que você está perseguindo um cão morto? E a palavra do Senhor diz que Saul reconhece naquele momento que ele estava errado, que a vida dele era preciosa aos olhos de Davi, mas mesmo assim ele o estava perseguindo. E a palavra do Senhor diz então que Saul deixa de perseguir Davi. Ele pega os seus soldados, volta, mas com medo, ainda temeroso. O texto do capítulo 26 termina dizendo que Saul voltou para sua casa e Davi seguiu o seu caminho. Mas o capítulo 27 começa falando que Davi, temendo que em algum momento desse Saul pudesse o pegar desprevenido, ele foi morar com os filisteus. Ele procurou então ir morar lá na terra dos filisteus, porque lá ele sabia que Saul não iria atrás dele. Então ele procurou Aquis, que era o rei dos filisteus, que habitava ali na cidade de Gate, e ele foi buscar refúgio lá. Aquis então o acolhe, dá a ele uma cidade. Ele diz que não queria morar na cidade com Aquis, mas que Aquis determinasse uma cidade para ele morar. Então ele vai morar em Keila, ele vai morar numa cidade determinada ali pelo rei, e passa 1 ano e 4 meses trabalhando a serviço de Aquis. Ele saía com os seus 600 soldados, atacava o vale do Negueb e trazia de volta os despojos, entregava para o rei perguntava: onde você atacou? Ele dizia: ataquei ali a região de Judá, ataquei ali a região do Negueb, o Negueb de Judá, o Negueb de Jarameel, o Negueb dos queneus, né? Mas destaque, ele não falava que estava atacando, não era o povo de Israel. Mas ele fica ali 1 ano e 4 meses. Acontece que chegou um dia onde o rei dos filisteus ia enfrentar uma das maiores batalhas que havia acontecido até então para o povo de Israel. O povo filisteu estava agora em vias de enfrentar o exército de Saul. Aquis então chama Davi e fala para Davi: olha, nós vamos lá enfrentar o exército de Saul, o exército de Israel, e você vai comigo. E eu acho muito interessante a fala de Davi, quando Aquis fala para Saul, quando Aquis fala para Davi, dizendo que ele vai com ele. Davi dá uma olhada para ele assim, eu acredito, e fala: agora você vai ver do que eu sou capaz. Vejam aí o capítulo 28, versículos 1 e 2. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Era uma batalha que Davi realmente queria participar. Era uma batalha que Davi não queria ficar de fora. Até então, eu acredito ser uma das batalhas que Davi mais queria participar naquele tempo. Mas aprove ao Senhor, que conhecia todas as coisas, não permitir que Davi fosse naquela batalha. E é aqui que nós começamos a entender algumas coisas. O desejo do coração de Davi era ir com Aquis, lutar contra o povo de Israel, porque ele estava servindo a Aquis agora. Mas Davi não sabia,
aquela seria a batalha onde Saul morreria juntamente com seus filhos. Mas Davi não sabia, mas Deus sabia, e Deus sabia muito mais do que isso. Deus, além de saber o que aconteceria naquela batalha, Deus sabia o que estava acontecendo com a família de Davi. Davi havia saído da sua cidade e havia andado 3 dias até chegar ali ao local onde eles estavam acampados, que era, no caso, Sunem, nessa ocasião, antes de eles subirem para o local onde iam se enfrentar, que era Afec. Eles estavam ali acampados em Sunem, e ali a palavra do Senhor diz que os comandantes dos exércitos ali, dos filisteus, não concordaram que Davi fosse com eles à batalha, e Davi ficou muito frustrado, extremamente frustrado, porque ali, quando já estava próximo, no momento de entrar naquela batalha, que ele queria mostrar para o rei, todo o seu potencial, que ele ia mostrar para o rei, todo o seu poder bélico, agora ele era impedido, porque simplesmente os oficiais disseram: não, ele não vai, porque se no meio da batalha, ele passar para o lado dos israelitas, pronto, acabou, as nossas cabeças será o prêmio pelo qual ele vai fazer as pazes com o rei de Israel, e eu não duvido que fosse isso. Mas o certo é que Davi queria ir naquela batalha, e Deus, através dos líderes ali, o impediu de partir, o impediu de ir com eles para a batalha. Davi, obedecendo ao rei, o rei o chamou, disse: olha, você não pode ir conosco, os comandantes não querem que você vá conosco, então amanhã cedo você pega os seus soldados que vieram com você, e você volta, não faça nada, só volta. E Davi simplesmente obedeceu. No outro dia de madrugada, ele partiu e voltou para casa. 3 dias de caminhada. No momento em que Davi estava recebendo aquela ordem para voltar para casa, a sua mulher, os seus filhos, as mulheres dos seus guerreiros, estavam todos sendo feitos prisioneiros pelos amalequitas, e ele não sabia. Mas Deus estava agindo na circunstância. Se Davi fosse para aquela batalha, e aquela batalha demoraria ali aproximadamente mais 4 ou 5 dias, até que saísse o desfecho dela, certamente Davi não conseguiria mais recuperar aquilo que naquele dia estava sendo tomado. Se Davi resolve contrariar, ao invés de obedecer, se ele decidisse ir atrás dos comandantes, não, deixa eu guerrear, eu quero mostrar para vocês, não, Davi simplesmente obedeceu, entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas, e ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, a cidade dele estava totalmente queimada. Sua família havia sido toda levada como prisioneiros. E a Bíblia diz que Davi e os homens que estavam com ele, eles choraram tanto que as forças deles acabaram, porque as suas famílias haviam sido levadas. Os amalequitas haviam invadido ali, tomado aquelas pessoas como prisioneiras, queimaram a cidade, destruíram tudo. E a palavra do Senhor diz que depois de chorarem muito, os homens, eles passaram agora a culpar a Davi por causa daquilo, e queriam apedrejar Davi. E é exatamente neste momento em que o texto que nós lemos entra em cena. Veja só, eu vou ler o versículo anterior, ou a parte anterior do versículo 6, que lemos aqui, de 1 Samuel 30. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor. Então, depois de chorar, choraram muito. Mas a partir do momento em que, depois que ele chorou, que ele lamentou, que ele colocou diante do Senhor, a palavra diz que ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou a presença do Senhor, e a palavra diz que então ele chama o sacerdote que andava com ele, pede o colete sacerdotal e diz: vamos então consultar o Senhor.
Sabe, queridos, no momento da batalha, no momento do desespero, no momento em que as circunstâncias estão difíceis ao nosso redor, nós precisamos entender que a nossa atitude precisa ser buscar a nossa fortaleza no Senhor, buscar nos fortalecermos no Senhor. Nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus, nós não conseguiremos entender a direção correta a qual devemos caminhar, se nós não nos fortalecermos no Senhor. É preciso que realmente nós nos prostremos totalmente diante dEle, para buscar nele a nossa força, para dizer: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E foi isso que Davi fez. E então ele chama Abiatar e ele diz: traga o colete, vamos consultar o Senhor. Isso significa que no meio das suas adversidades, no meio das suas lutas, das suas dores, não é que você não possa chorar, você pode chorar. Não é que você não possa ficar angustiado. A Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado. Mas a angústia não o alijou, não o separou, não o afastou de Deus. Pelo contrário, a angústia levou ele para fortalecer-se no Senhor. E depois de fortalecido, ele estava apto, depois de buscar o Senhor, depois de buscar a presença do Senhor, ele estava apto para buscar agora o conselho do Senhor. E ele então pergunta ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor responde a Davi dizendo: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Sabe, queridos, muitas vezes, ao invés de fortalecer-nos no Senhor, nós queremos buscar ao Senhor, sem que o nosso coração esteja realmente fortalecido na sua palavra, sem que realmente o nosso coração esteja ancorado naquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Eu acredito que naquele momento, eu creio que depois daquele choro, de toda aquela angústia, Davi parou e pensou, como nós costumamos dizer no grupo da família: é Deus purinho. Eu ter voltado e estar aqui agora é só por Deus. E ele começa então a ver a mão de Deus agindo. Então ele diz: já que Deus me trouxe até aqui, certamente Deus tem um plano. E ele busca em Deus o plano que Deus tinha para aquele momento. E o Senhor diz: olha, pode perseguir, você vai alcançar, persiga-os, que você vai alcançar, e vai conseguir libertar os prisioneiros, não vai ficar nada para trás. E então Davi se fortaleceu no Senhor, mas fisicamente ele continuava fraco. 600 homens estavam com ele. Aqueles 600 homens, diz a palavra, que partiram até o ribeiro de Besor. Mas quando chegou à margem do ribeiro, olha, não é rio, é ribeiro, o que aqui chamaria-se córrego, eu acredito, né? É um corgão, como diz lá em Minas. Um rio pequeno, um garapé, como diz os índios, uma água rasa. Não era tão rasa assim, porque 200 dos guerreiros não conseguiram prosseguir, porque não davam conta de atravessar um ribeiro, de tão cansado que estavam. E a palavra do Senhor diz que 200 deles ficaram com a bagagem, e Davi continuou, encontrou ali um escravo de uma amalequita, que estava ali, que havia sido desprezado para morrer, egípcio, pega, dá comida para ele, e faz dele um informante. Davi os alcançou depois de mais alguns dias de caminhada, e a palavra do Senhor diz que eles descansaram à noite, e no outro dia eles atacaram aquele povo, e a palavra do Senhor diz que recuperaram absolutamente tudo o que tinha sido levado. A necessidade de cada dia, em cada circunstância, nós nos fortalecermos no Senhor, vai determinar, essa decisão de nos fortalecermos no Senhor, vai determinar
os rumos que nós tomaremos na nossa caminhada. Eu não sei quais têm sido as suas angústias até aqui. Eu não sei quais têm sido os seus medos até aqui. Eu não sei quantas perdas você tem tido. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você buscar a sua fortaleza no Senhor nessa noite, Ele trará a você um caminho, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem um caminho no meio da tempestade. Ele sabe exatamente o que fazer nesse momento. Quando Ele diz não temas, ou quando Ele diz não chores, não significa necessariamente que todas as vezes as coisas vão acontecer conforme nós queremos, porque não aconteceu como Davi queria, ir para a guerra com o rei quis, com os filisteus, mas aconteceu como Deus queria. Ele voltou certamente frustrado, com a sensação de que as pessoas achavam ele um traidor, achavam que ele seria um covarde, que ele debandaria e que não seria leal àquele que estava honrando a ele. Certamente no coração de um guerreiro isso é tudo. Mas ele buscou, ao invés de simplesmente ficar amargurado por causa disso, e por causa das percas que ele tinha tido, ele buscou fortalecer-se no Senhor. E isso fez toda a diferença na vida dele. Feche os seus olhos. Eu queria convidar você nessa noite a buscar a fortaleza que você precisa no Senhor. Sabe, muitas vezes os planos de Deus não são os nossos planos. Nós queremos uma coisa, mas Deus conhece muito além daquilo que nós conhecemos. Um dia, estava saindo da cidade, uma mulher chorando com uma multidão, o único filho que ela tinha, estava sendo levado para ser enterrado. E o Senhor disse para aquela mulher, uma das falas que eu acho mais terrível, mais sem lógica, para nós ouvirmos até hoje. O filho morto, o único filho morto, uma viúva, o Senhor chega para ela e diz: não chores. Como é que ele diz não chores para alguém que havia acabado de perder o filho, o único filho? E a palavra do Senhor diz que o Senhor naquele dia, Jesus, ressuscitou aquele jovem e a entregou. Mas houve um dia também em que Jesus, ao responder a alguém que estava ao seu lado, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, o Senhor olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não disse: você vai ser livre dessa cruz, você não vai morrer, não. O Senhor simplesmente diz para ele: a morte não será o fim para você, nós vamos nos encontrar do outro lado. Sabe, a segurança que o Senhor quer trazer ao seu coração, aos nossos corações, vai muito além de um milagre, vai muito além de uma cura, vai muito além de uma prosperidade física, financeira, vai além, é uma segurança que nós podemos enfrentar o que for. Como diz a canção, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. E é para isso que eu chamo você nessa noite. Coloque agora o seu coração diante do Senhor e diga para Ele aquilo que está acontecendo. Talvez estão querendo apedrejar você, estão acusando você, ou talvez a sua própria alma está te acusando por causa de alguma coisa, alguma atitude, alguma circunstância, alguma fala. Mas hoje você pode buscar a segurança que você precisa, a fortaleza que você precisa no Senhor, e certamente você o ouvirá dizendo: é por aqui, meu filho, é por aqui, minha filha, o caminho é esse. Você não precisa temer, siga em frente, persiga. E se você buscar fortalecer-se no Senhor nesse dia, certamente você experimentará o plano dele para você. Não importa se os seus caminhos estão sendo fechados hoje, não importa se hoje aquilo que você mais queria você não está conseguindo ou não conseguiu fazer. Saiba de uma coisa: se a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele tem um plano
para livrar a sua família, para livrar os seus, para transformar a circunstância, para dar um futuro e uma esperança. Obedeça, siga aquilo que a palavra do Senhor tem para você. E no momento de dor, no momento de choro, no momento de angústia, no momento em que o seu coração estiver profundamente angustiado, busque fortalecer-se no Senhor. Procure a palavra dele, porque certamente, os planos de Deus se cumprirão na sua vida. Eu quero orar com você. Coloque diante do Senhor agora qual é o problema. Naquele dia, Davi, depois de fortalecer-se no Senhor, o seu Deus, ele chamou o sacerdote Aimeleque, e ele disse: traga-me o colete sacerdotal. O sacerdote de Aimeleque, que era Abiatar, trouxe o colete sacerdotal. E então Davi consultou ao Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor nessa hora. Pergunte para Ele. Pergunte para Ele: Senhor, qual é o teu plano? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por quê? Como gravou e como cantava o nosso irmão Lázaro: por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus, tanto assim? Se contra os céus pequei, e contra ti também minha vida eu destruí, como errei. E o Senhor quer responder para você nessa noite. Ele quer que você entenda que muito maiores são os planos dele para você. Talvez você não saiba por que você foi parar nessa circunstância em que você está, por que todas as coisas estão acontecendo ao seu redor como estão. Então o caminho não é se desesperar, o caminho é buscar no Senhor o refúgio, a fortaleza. Fortaleça-se nele. Isso não significa que você não possa conversar com ele, buscar entender. Diga para ele nessa noite: diga: Deus, eu continuo, eu paro, eu vou, eu volto, o que eu faço, meu Senhor? Em mim já não há forças, mas os meus olhos estão postos em ti. Diga como falou Ezequias. Diga para o Senhor nessa noite. Diga: tu és a minha fortaleza, Senhor. Diga: Senhor, nessa noite eu quero me fortalecer em ti. Eu quero lançar mão das armas espirituais que o Senhor tem. E eu continuarei essa batalha na força do Senhor. Davi poderia ter simplesmente saído correndo atrás daquela grande multidão, confiando na força dos seus homens. Mas ele decidiu consultar ao Senhor. Talvez você pode sair correndo, tentando resolver com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade financeira, com a sua capacidade de entender a circunstância. Mas eu convido você nessa noite a buscar a sua fortaleza no Senhor, a se fortalecer no Senhor, a permitir que o plano, que a estratégia seja dele. Assim como Josué naquela noite, antes de tomar posse, de adentrar a terra prometida para lutar contra Jericó, as cidades da palmeira, a palavra do Senhor diz que ele encontrou o anjo do Senhor ali. Ele diz: quais são as instruções que o Senhor tem para o teu servo? E o Senhor disse: vocês vão caminhar em volta da cidade, e no 7º dia vocês vão gritar e vão tocar a trombeta, e eu vou derrubar os muros. Não tem nada melhor do que consultar o Senhor para dar o próximo passo. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos que estão nessa hora com seus corações quebrantados diante de Ti. Deus, muitos de nós estamos como Davi, Senhor, e como aqueles homens naquele dia.
profundamente angustiados, com questionamentos: por quê? Por quê? Não entendemos muita coisa, mas uma coisa nós sabemos: nós queremos que a Tua vontade se manifeste nas nossas vidas, queremos que a Tua vontade se estabeleça na nossa casa, no nosso trabalho, em cada circunstância das nossas vidas. Nós queremos que a Tua vontade se opere, meu Deus. Por isso, nessa noite, nós recorremos a Ti mais uma vez, e diante do Senhor, nós buscamos nos fortalecer nessa noite, pois Tu és o nosso Deus. E que o Senhor fale agora ao coração de cada um, Senhor. Consola, mostra a cada um que há um plano, que há um propósito, que o Senhor sabe exatamente a cada circunstância que está acontecendo, não apenas aquilo que sabemos, mas o Senhor sabe muito além, o Senhor conhece muito além, e o Senhor quer de nós uma dependência, e que nós busquemos ao Senhor, porque a Tua palavra diz que quando nós Te buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos. Que cada um possa ouvir a Tua voz nessa noite, e que possa perseguir os seus inimigos, não na força do braço, não confiando nos seus números, na sua capacidade, mas confiando que a Tua palavra não falha, que a Tua palavra não falha, que o Senhor é Deus fiel, e que o Senhor é Deus que age em favor daqueles que em Ti esperam. E que seja assim nesse dia, Pai. Fala-nos para a glória e para o louvor do Teu nome. Que cada um seja fortalecido no Senhor nessa noite, e na força do Seu poder. Que cada um possa se revestir nessa noite das armaduras de Deus, para que possam resistir nesses dias maus, porque é isso que a Tua palavra diz. Queremos, Senhor, sermos revestidos para suportarmos as ciladas, para permanecermos firmes contra as astutas ciladas do diabo, Pai, porque nós sabemos contra quem é a nossa luta. E assim, eu quero abençoar a vida de cada um que nessa hora se prostra e busca no Senhor a fortaleza. Coloca a Tua mão, Pai, coloca a Tua mão. Eu não sei onde estão os inimigos que estão atacando a sua casa, se estão, Senhor, lá na UTI, se estão, Senhor, ou no hospital, se estão no trabalho, se estão, Senhor, na família, na questão conjugal, Senhor, nos filhos. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: o Senhor é poderoso para dar vitória do fraco contra o forte, quando nós o buscamos. Fortalece-os nessa noite, que eles possam entender, Senhor, e reconhecer o Teu caminho, e que possam trilhar este caminho, Senhor. Que eles possam decidir quebrantar a cada dia o coração na Tua presença, e buscar no Senhor a força, e serem revestidos, mas não antes de se fortalecerem em Ti, mas não antes de derramarem os seus corações, reconhecendo a sua fraqueza, e reconhecendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, e como Tu és soberano, nós queremos viver o Teu propósito e a Tua vontade. Eu os abençoo, Pai, para que cada um possa entender, e entendendo, que haja paz no coração, e que cada um, Senhor, possa recuperar plenamente tudo aquilo que o inimigo levou, tudo aquilo que o inimigo está levando, Senhor, tudo aquilo contra o qual eles terão que lutar. Eles se levantarão a partir de agora para perseguir esse inimigo, debaixo da Tua palavra que diz: vai, porque você vai recuperar todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus, dá vitória ao Teu povo, Senhor, mas além de tudo, traz segurança ao coração de cada um, de que ainda que venhamos, Senhor, a cair no meio desse combate, nós nos veremos e estaremos contigo, Senhor, para sempre. E que o Teu plano e o Teu projeto permanecerá firme, ainda que qualquer de nós venhamos a cair no meio da batalha. O Senhor cumprirá o Teu propósito na vida dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos cônjuges, Senhor, na vida da igreja do Senhor. O Senhor continuará o Teu propósito, e o Teu projeto não será interrompido, Pai. Que essa convicção, essa segurança, essa fortaleza esteja no coração dos meus irmãos, para a glória e para o louvor do Teu nome.
que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um deles, seja sobre a vida dos seus entes queridos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Fortaleçam-se, pois, no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se da armadura de Deus. Vocês assim estarão preparados para vencer as astutas ciladas do diabo e para permanecerem firmes no dia mau, porque o Senhor é o Deus que caminha conosco, Ele é o nosso general. Amém? Vá viver a melhor semana da sua vida. Se você não compartilhou ainda, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas e possam se fortalecer no Senhor através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vá em paz, que o Senhor Jesus os abençoe e os guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus.